Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri diante desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade. Ele não compreende que possa haver tantas dificuldades para participar de um banquete, e ainda mais que os convidados possam opor-lhe tanta resistência, a ponto de massacrar os portadores dos convites do dono da mansão. As parábolas, dizem os incrédulos, são sem dúvida representações de uma ideia, mas não podem de modo algum ultrapassar os limites de fatos possíveis. O mesmo se poderá dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não as despojarmos de seu modo de apresentação, para descobrir-lhes o sentido oculto. Jesus compunha as suas parábolas com o que era mais usual e comum na vida do povo com o qual falava, e as adaptava ao meio e às características daquelas pessoas que o ouviam. A maioria das parábolas tinha por finalidade fazer penetrar nas pessoas que o ouviam a ideia da vida espiritual. O sentido do que Jesus dizia por essas imagens, portanto, só não se torna compreensível para aqueles que não se colocam sob esse ponto de vista. Na parábola das bodas, Jesus compara o reino do céu, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Por primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que Deus convocou como os chamados em primeiro lugar para conhecerem as suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que vieram convidar os judeus para seguirem o caminho da verdadeira felicidade. Mas as suas palavras eram pouco escutadas. Suas advertências foram desprezadas. Muitos desses profetas foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que deixavam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, são a representação das pessoas comuns do mundo que estão concentradas sobre os bens terrenos, indiferentes às coisas celestiais. Era uma crença comum entre os judeus daquele tempo que a sua nação deveria alcançar um poder supremo sobre todos os outros povos. Deus efetivamente não prometera a Abraão que os seus descendentes cobririam toda a terra, mas como sempre aprisionados à forma da promessa, sem compreenderem a sua significação, os judeus julgavam que alcançariam um domínio efetivo e material sobre outras nações. Antes da vinda do Cristo, com exclusão dos hebreus, todos os povos adoravam ídolos e acreditavam em muitos deuses. Se alguns homens mais sábios conceberam a ideia de existir um Deus único, essa ideia permanecia como um sistema pessoal. Em nenhuma parte era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos debaixo de um véu misterioso e impenetrável para os homens comuns. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. É a eles, pois, que o Senhor transmite a sua lei inicialmente através de Moisés e mais tarde através de Jesus. Foi desse pequeno agrupamento de homens que partiu a luz que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, superando o paganismo e dando a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento.
Os judeus, porém, embora abandonando a idolatria, haviam descuidado da lei moral, inclinaram-se para a prática mais fácil do culto exterior. Esse mal chegou ao extremo. A nação judaica, além de dominada pelos romanos, passou a ser dividida por partidos religiosos, nascidos das muitas seitas criadas entre os judeus com fundamento em práticas exteriores. A incredulidade cresceu tanto que penetrou mesmo no próprio santuário. Foi nesse momento de esfacelamento da nação e da fé que Jesus surgiu, enviado por Deus para chamar os judeus para a observação da lei divina e para lhes abrir os novos horizontes da vida futura. Apesar de serem os primeiros convidados ao grande banquete da fé universal, eles rejeitaram a palavra do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que eles perderam o fruto que deveriam ter colhido da sementeira do monoteísmo e da lei que haviam feito. Seria injusto, todavia, acusar o povo todo daquele estado de coisas. A responsabilidade dos acontecimentos coube principalmente aos fariseus e aos saduceus. Estes é que puderam perder a nação judaica pelo orgulho e fanatismo dos fariseus, por um lado, e pela incredulidade dos saduceus, do outro lado. É neles, sobretudo, que Jesus identifica os convidados que se negaram a comparecer à festa de casamento. E depois, Jesus acrescenta: o Senhor, vendo isto, mandou convidar todos aqueles que fossem encontrados nos caminhos, bons e maus. Ele fazia entender, por isso, que a sua palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, ao aceitá-la, seriam admitidos no festim no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta carregar o rótulo de cristão, nem mesmo basta sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É necessário, antes de tudo e como condição expressa, estar revestido da roupa nupcial, ou seja, trazer a pureza do coração e cumprir a lei segundo o seu sentido moral. Ora, esta lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Porém, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos são aqueles que aguardam e a vivem realmente? Quão poucos se fazem dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos.